Olha ela, toda trabalhada na lira. Quem vê pensa, né, que tá rica. Poderia até estar, se a inflação do país não tivesse tão em alta. Hoje são 15 de janeiro de 2026 e a conversão lira real está exatamente a seguinte: 8 liras e 3 curus. Ou seja, para cada R$ 1 é equivalente a um pouquinho mais de 8 liras. O real, que nem é uma moeda tão valorizada assim, ainda consegue ser mais valorizada do que a lira turca. Bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, obviamente, a moeda em circulação aqui no país. A moeda se chama lira, lira turca. Hoje temos 6 cédulas em circulação. Eu vou passar por cada uma delas, mostrar no detalhe para vocês, mas em resumo, temos a de 5, temos a de 10, a de 20, a de 50, a de 100 e a de maior valor, que é de 200 liras. Além das cédulas, tem também as moedas em circulação. Eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é de 10. A moeda aqui é chamada de kurush, tá? Então aqui 10 kurush. Cadê a câmera? Aqui, 10 kurush. E uma particularidade é que todas as moedas, assim como as cédulas, têm o desenho do Atatürk aqui estampado no verso dela. Aqui está o valor e no verso a foto do Atatürk. Temos também a de 25 kurush, que o Atatürk também está aqui. Temos a de 50 kurush. Novamente, Atatürk aqui no verso. Temos a de 1 lira, na verdade. 1 lira. O Atatürk também está aqui. E temos também a moeda de 5 liras. Essa é a mais jovem de todas. Ela foi lançada agora em 2023, 29 de outubro de 2023. Ela também tem o Atatürk aqui, ó. E aqui no verso dela tem alguns elementos da bandeira do país. A lua, a estrela, conseguem ver? Eu acho essa moeda muito, muito, muito bonita. Então, essa é a única que tem a moeda e também a cédula de mesmo valor, 5 liras. Antigamente, existiam cédulas de valores maiores, como, por exemplo, de 1.000, de 5.000 liras. Hoje em dia, a de maior valor é essa daqui, ó, de 200. E uma questão interessante é que, antigamente, também, o idioma que era utilizado nas cédulas era o idioma grego e árabe. E só depois da reforma alfabética que o país adotou, foi que o idioma usado foi substituído, né, pelo idioma latino. Então, hoje é escrito, todas as cédulas, elas são escritas em turco, e não mais em árabe, e não mais em grego. A moeda turca passou por 9 emissões diferentes, até chegar nessa última versão aqui. As primeiras emissões, elas aconteciam parte aqui na Turquia e parte em outros países, como por exemplo Estados Unidos, Alemanha. Somente essa última versão, que foi a 9ª, inclusive, é que 100% das cédulas foram produzidas aqui mesmo no país. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu quero mostrar cada cédula no particular, no individual. E eu quero começar por essa aqui, de 5 liras. Vocês vão perceber que todas elas têm algo em comum, que é a figura desse senhor aqui, ó. Que ele é o Atatürk. Esse cara foi o primeiro presidente do país. Ele é extremamente idolatrado, extremamente respeitado por aqui. Em qualquer lugar que você vai ver a figura dele. Quer seja num quadro, num pôster, numa escultura, numa estátua, enfim. Atatürk e a bandeira da Turquia estão em todos os cantos do país. Bom, desse lado, então, temos o Atatürk, né? E aqui desse lado, nós temos uma outra figura, que é esse senhor aqui. Como é que eu faço para vocês verem bem? Tá bom. Assim acho que fica melhor, né? Esse é o Aydan Sayılı. Ele nasceu aqui em Istambul, ele foi um acadêmico que desempenhou um papel fundamental no estabelecimento da história e da ciência na Turquia. E ele concluiu o doutorado dele em Harvard, em 1942. E além das obrigações universitárias, ele foi eleito membro titular da Sociedade Histórica Turca em 1947. Trabalhou na instituição, atuando por muitos anos como chefe do departamento da história turca medieval. Uma outra particularidade que vocês vão observar é que cada cédula vai ter alguns elementos aqui, ó, correspondente à área de atuação aqui da pessoa.
Nesse caso, tem o desenho de um átomo, tá vendo? Isso porque ele era, né? Ele foi, na verdade, um cientista. Celan foi também eleito para o Comitê Internacional de Autores e Editores da Unesco em 1980. Ele também tinha um grande interesse por história e literatura. E ele até chegou a publicar um poema chamado A Cegonha e o Roxinol, em turco, Leylek ve Bulbul. Leylek ve Bulbul. Esse é o nome do poema em turco que esse cara aqui publicou. Eu já falei no começo do vídeo a questão da conversão, né? Quanto é que tá valendo hoje lira e real. Mas, a caráter de curiosidade, eu falarei novamente. 5 liras turcas equivale a somente 62 centavos. A próxima é essa daqui de 10 liras, que equivale a exatamente hoje, 15 de janeiro de 2026, R$1,25. Conforme eu disse, ó, o Atatürk aqui também, estampado. E aqui, desse lado, está uma outra pessoa. Nome, Cahit Arf. Cahit Arf. Esse rapaz aqui, ele foi um matemático e cientista turco. Ele foi também chefe do Departamento de Ciência do Conselho de Pesquisa Científica e Tecnológica aqui do país. E o talento desse rapaz foi tanto que chamou a atenção dos professores e também da família dele. E aí ele foi enviado para a França para concluir o ensino lá. Mais tarde, Cahit foi para os Estados Unidos, onde lá ele realizou pesquisas e estudos e também ele atuou como professor visitante na Universidade da Califórnia. Cahit alcançou fama mundial por seu trabalho em álgebra. E ele tinha grande facilidade de solucionar problemas de geometria sintética com o auxílio de régua e compasso. E ele dizia para os alunos dele que a matemática é essencialmente uma questão de paciência, ou seja, é necessário compreender descobrindo e não memorizando. Eu não sei se eu concordo, eu sei que eu não gosto de matemática de jeito nenhum e tenho grande dificuldade. E o túmulo desse rapaz aqui está hoje aqui em Istambul. Quer dizer, sempre esteve aqui em Istambul, né? Não só hoje, sempre esteve aqui. Assim como na nota de 5 tinha o desenho do átomo para representar a formação acadêmica do cientista, na de 10 não é diferente. Também tem esses elementos aqui, olha só. Símbolos matemáticos, tá vendo? Fazendo menção ao matemático aqui da nota. Então, vocês vão observar essa particularidade em cada uma delas. De acordo com a linha de atuação da pessoa que está aqui, vai ter algum desenho para representar. Essa é a nota de 20 liras. Ela está valendo R$ 2,49, assim como nas anteriores também tem o desenho aqui do Atatürk. E aqui desse lado, a gente tem a figura de um arquiteto. O nome dele, Mimar Kemaledin. Ele foi um arquiteto turco conhecido por seu trabalho no início do século XX. E ele é uma das figuras mais proeminentes do primeiro movimento nacional de arquitetura. Ele nasceu aqui mesmo, em Istambul, filho de um coronel da Marinha, pertencente a uma família de classe média. Ele estudou parte da vida dele em Creta, na Grécia, estudou também em Berlim, na Alemanha, e quando ele finalizou os estudos, aí ele retornou aqui para a Turquia. Esse moço aqui, ele teve muitos cargos públicos importantes voltados para a sua formação acadêmica, né? E ele projetou também 4 estações ferroviárias. Projetou a estação de Plovdiv, acho que é assim que pronuncia, na Bulgária, além das estações de Tessalônica, na Grécia, e também uma aqui na Turquia, a estação de Edirne. O túmulo dele está aqui em Istambul, numa mesquita chamada Cami Bayezid. Ó, ao lado da imagem sempre tem o nome da pessoa. Não sei se dá para pegar aqui, ó. Acho que não dá para focar, né? Vou tentar mostrar na câmera frontal para ficar melhor. Mas só tem homem nessas cédulas, não tem uma mulher para nos representar? Tem, gente. Apresento para vocês a cédula de 50 liras. Olha só. Temos uma mulher aqui. Mas antes, deixa eu mostrar novamente aqui o verso dela. A Atatürk tá aqui. E 50 liras hoje, deixa eu olhar quanto é que está valendo. 50 liras está valendo exatamente R$ 6,23. R$ 6,23. Agora, falando aqui sobre essa figura feminina, o nome dela, Fátima Aliye Topuz. Ela foi uma escritora, tradutora e ativista otomana. Ela escreveu romances, obras sobre filosofia, islamismo e direito das mulheres. Ela publicou 5 romances e é considerada a primeira romancista turca.
Em 2009, seu retrato foi estampado no verso da nota de 50 liras turca. Essa cédula aqui. Embora a senhora Fátima visse os direitos das mulheres a partir da perspectiva da família, ela não tinha, como que eu posso dizer, visões radicais. Ela abordava os direitos das mulheres de uma maneira mais questionadora, sabe, ali naquela época. Fátima via os homens como um obstáculo mais importante no desenvolvimento das mulheres. Ela defendeu os direitos das mulheres sem se desviar de uma perspectiva islâmica, porque ela era bem religiosa. Fátima era também contra a poligamia e defendeu o direito das mulheres ao divórcio. Ela valorizava a educação das mulheres. A senhora Fátima nasceu em 1862 e dizem que a filha dela saiu de casa, ainda bem cedo, se converteu ao cristianismo e virou freira. Nos primeiros 10 anos de casada, o marido dela proibia ela de ler. E ela fazia isso escondida. E só mais tarde, acho que depois de muitas negociações, né, foi que o cara resolveu dar o braço a torcer e aí permitiu que, além dela ler, ela também traduziu, enfim, publicou livros. Uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? Estamos falando de quantos anos atrás? Porque ela nasceu em 1862. E só para não perder o costume, olha só as figuras aqui, ó. Conseguem ver um livro, uma pena, um tinteiro, aqui outros livros. Tudo para demonstrar a profissão da senhora Fátima. E Fátima em turco, gente, não é Fatih. Não tem o i, como a gente está acostumado com o português. É Fátima. Fátima não tem o i, então a gente lê conforme está escrito, né? Fátima. E essa é a cédula de 100 liras. 100 liras hoje está valendo R$ 12,46. Aqui a figura do Atatürk, né? Como sempre. E aqui no verso nós temos a figura de Mustafa Efendi. Esse foi um compositor, poeta e calígrafo turco que viveu durante o período do Império Otomano. Embora ele tenha composto mais de 400 obras, apenas 20 delas sobreviveram até os dias de hoje. E mesmo assim, ele é considerado um dos mais importantes compositores da música clássica turca. Dizem que a produção musical de Mustafa Efendi se concentra principalmente no campo da música erudita. E tem uma música dele, uma produção dele, que é considerada uma das obras mais importantes do repertório da música clássica turca. O nome é Nevakar. Nevakar. Se você jogar no YouTube, por exemplo, você vai conseguir escutar essa canção. Eu não vou colocar ela aqui, porque vai que tem direitos autorais, né? E se aí acontecer isso, o YouTube acaba bloqueando o vídeo, entendeu? Então, eu vou deixar escrito aqui, e aí você pode pesquisar e escutar essa obra dele. Nevakar. Nevakar. Como o senhor Mustafa era da área musical, então para representar ele, tem que ter instrumentos musicais, né? Não sei se dá para vocês verem aí, ó, mas aqui tem uma nota musical. Esse instrumento aqui vai ficar difícil para vocês enxergarem. Bom, agora ficou melhor. Conseguem ver, ó? Esse círculo aqui se chama balamá, esse instrumento. Inclusive, a gente tem um aqui em casa. Se vocês tiverem interesse para ver, deixa nos comentários que depois eu mostro. Eu tenho um vídeo lá na outra plataforma mostrando o meu sogro tocando e o meu marido cantando com ele. O que a gente tem aqui em casa foi presente do meu sogro para o meu marido. Balamá é o nome desse instrumento. Quem assiste séries turcas provavelmente já viu, porque é um instrumento muito popular, muito comum aqui. E por último, a cédula de 200 liras, que tá novinha, olha só. As demais tava só o bagaço, só o pó da rabiola, né? Essa parece que saiu do banco direto pra minha mão. Novamente, o desenho do Atatürk aqui. 200 liras está valendo R$ 24,92. R$ 24,92. Essa cédula aqui também tem alguns elementos, olha só. Aqui tem uma rosa e aqui tem um pombo. Dá pra ver, né? Essa era uma filosofia que esse moço aqui, ó, Yunus Emre defendia, que é o seguinte: amemos-nos e sejamos amados. Mais ou menos assim. Me ame para que eu também seja amada. Interessante, né? Explicando melhor quem foi esse moço aqui. Cadê? Pronto, melhorou, né? Repetindo o nome dele, Yunus Emre. Ele foi um místico e poeta de transição que viveu durante um período em que o persa era a língua oficial de correspondência e literatura.
E as obras acadêmicas da época dele eram escritas em árabe. Então, assim, nos materiais dele tinha palavras em turco, em árabe e também em persas. Era uma mistura aí dos 3 idiomas em suas obras acadêmicas. E como vocês gostam de saber também os nomes em turco, vou passar por cada uma delas falando em turco, tá bom? Então, a de 5 liras é beş. Tá até aqui escrito, ó, beş. Beş Türk lirası. Beş Türk lirası. Mas, no dia a dia, você pode falar somente beş lira. Beş. 5 em turco é beş. A de 10, on. On. On lira. On lira ou on tele. A de 20, irmi. Irmi. Irmi lira. A de 50 é li. 2 L's. É li. Lira. A de 100, yüz lira. Yüz. 100 em turco, yüz. Inclusive, tem uma rede de supermercado aqui que tem praticamente em toda esquina, falando aqui de Istambul. E o nome do mercado é a letra A, um tracinho, 101. Então, a gente fala A, yüz bir. A, yüz bir, que é A, 101. E a de 200 liras, que a tradução é iki yüz. Iki yüz. Iki de 2. Então, yüz é 100, né? Iki é o número 2. Então, é como se fosse 2 vezes o número 100. Iki yüz. 200 liras. Tá aqui também, ó. Iki yüz. É isso, gente. Mostrei todas as cédulas para vocês. Para quem está com dúvida em relação ao salário mínimo aqui na Turquia, esse ano aumentou para 28 mil liras. Fazendo a conversão para real, dá um pouquinho mais do que 3 mil reais. Eu vejo muita gente comentando em meus vídeos quando eu falo sobre preço de supermercado, sobre o poder de compra dessa moeda aqui. Muita gente fala, mas o salário mínimo daí acaba sendo superior ao salário mínimo do Brasil. Gente, mas é completamente diferente. A inflação daqui não chega nem aos pés da inflação no Brasil. Aqui é surreal. Você vai no mercado hoje, você compra, por exemplo, uma cartela de ovos por 170 liras. Se você for daqui a uma semana, o preço vai estar completamente diferente. E o mesmo se aplica, por exemplo, para uma caixinha de leite, para 1 quilo de queijo, para valores de locação residencial. O mercado imobiliário aqui também é uma loucura. Preço de aluguel de imóveis aqui é absurdamente caro. E os proprietários fazem ajuste nos valores assim com uma certa frequência, com uma certa recorrência. Carro aqui também é artigo de luxo, é caríssimo. Então, o custo de vida aqui no país é absurdamente caro. Então, não se empolgue quando vocês veem esse valor do salário mínimo de 28 mil achando que é muito, porque não é. A população passa um aperto, viu? Eu garanto pra vocês. E tem que fazer muito malabarismo aí pra você conseguir colocar as contas em dias, conseguir comer e tudo mais. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se sim, deixa um like, deixa um comentário. Se ficar com alguma dúvida em relação a tudo que eu falei, deixa aqui nos comentários que a gente continua a nossa conversa, tá bom? Muito obrigada por ter assistido a mais esse vídeo e até o próximo.